Em 2022, o Brasil comemora 200 anos de independência, junto ao coração de Dom Pedro, que se faz presente no país brasileiro. Enquanto o processo histórico desenhou-se muito tempo antes do príncipe regente, Dom Pedro I proclamou o fim dos nossos laços coloniais, às margens do rio Ipiranga. A história do Brasil não possui um marco inicial bem definido. Não obstante, tradicionalmente, existe uma datação recorrente sobre a chegada dos portugueses, como Pedro Álvares Cabral. Em 22 de abril de 1500, a região costeira de onde hoje é a Bahia, seria esse então o descobrimento do Brasil. Declaração da Independência do Brasil, de modo que o jovem país aceitava como condição que seu reconhecimento por Portugal, consequentemente da Inglaterra e toda a comunidade internacional, a ex-metrópole. Dentre os interesses econômicos envolvidos tem-se o interesse português em restaurar o monopólio do comércio com o Brasil. O interesse inglês em comerciar com o Brasil é o interesse dos plantadores brasileiros em que defende o livre comércio. Os primeiros países que reconhecem a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. Sem esse dinheiro, Dom Pedro recorreu a um empréstimo da Inglaterra. O país tornou-se soberano e organizou-se como monarquia na América do Sul. O Brasil foi a única monarquia, pois as outras nações organizaram-se como repúblicas. Dom Pedro foi coroado imperador e foi nomeado como Dom Pedro I, em 1º de dezembro de 1822. Dentre os escritores da história do Brasil destacam-se Sérgio Buarque de Holanda, autor de Raízes do Brasil, Gilberto Freire, que escreveu Casa Grande e Senzala, e Caio Brado Júnior, autor de Formações do Brasil Contemporâneo. Ambos os autores não falsearam o conceito de missignação e trataram seus escritos com originalidade. A Declaração da Independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I às margens do Riacho Ipiranga. Localizada na cidade de São Paulo, em 7 de setembro de 1822, o episódio é conhecido também como o Grito da Independência. Depois, Dom Pedro teria dito as palavras: Independência ou morte. Dentre os personagens principais da história da independência do Brasil, tem-se Dom Pedro I, Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José, Gonzaga Pascoal, Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, Pedro I do Brasil, o Pedro IV de Portugal, apelidado de O Libertador e o Rei Soldado, foi o primeiro imperador do Brasil como Pedro I de 1822, até a sua abdicação em 1831, e também rei de Portugal e Algarvês como Pedro IV entre março e maio de 1826, nascido 12 de outubro de 1798, seu falecimento 24 de setembro de 1834. Dona Leopoldina. Maria Leopoldina da Áustria, nascida 22 de janeiro de 1797, uma arquiduquesa da Áustria, a primeira esposa do imperador de Dom Pedro I, imperatriz consorte do Brasil de 1822 até o final de 1826, tendo escrito como os livros cartazes de uma imperatriz, Souvenirs de Voyages à bord de la Fantasy, brevemente sendo rainha consorte de Portugal e Algarves entre março e maio de 1826, com falecimento dia 11 de dezembro de 1826, no Rio de Janeiro. Chalaçá. Francisco Gomes da Silva, dito Chalaçá, imperador do Brasil Dom Pedro I, nascido dia 22 de setembro de 1791, e o seu falecimento 30 de dezembro de 1852. Frei Caneca. Joaquim da Silva Rabelo, depois de Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, mais popularmente conhecido apenas como Frei Caneca,
foi um religioso e político brasileiro. Esteve implicando na Revolução Pernambucana e foi líder e mártir da Confederação do Equador. Como jornalista. Esteve à frente do TIPS pernambucano, escrito com livros Frei Joaquim do Amor Divino, Caneca, obras políticas e literárias. Nascido dia 20 de agosto de 1779 e o falecimento 3 de janeiro de 1825. Maria Quitéria de Jesus foi uma combatente baiana da Guerra da Independência do Brasil, desde 1996, e a patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, e desde 2018, integrar os livros dos heróis e heroínas. Nascida dia 25 de julho de 1792, e seu falecimento dia 21 de agosto de 1853. Resumo sobre a independência do Brasil. Durante o período joanino, medidas modernizadoras foram implantadas no Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à condição de Reino Unido, e assim o Brasil deixou de ser colônia. Em 1820, a Revolução Liberal do Porto foi iniciada em Portugal e reivindicava o retorno do rei português. Com o retorno de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro foi colocado como regente do Brasil. As cortes portuguesas exigiam a revogação das medidas implantadas no Brasil e o retorno do príncipe regente. Durante o dia do fico, Dom Pedro declarou que permaneceria no Brasil. No cúmplice, determinou-se que as ordens portuguesas só seriam cumpridas no Brasil, com aval de Dom Pedro. O grito da independência, se de fato tiver acontecido, ocorreu nas margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Em 12 de outubro de 1822, Dom Pedro foi aclamado imperador, e no dia 1º de dezembro de 1822, ele foi coroado Dom Pedro I. Houve conflitos após a declaração de independência, na Bahia, no Pará, no Maranhão e na Cisplântida.